Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre medida de tendência central, um conjunto de ferramentas estatísticas que nos ajuda a compreender melhor o conjunto de dados. Vamos explicar de forma simples o que são média, moda e mediana, para que servem e como aplicá-las no dia a dia. As medidas de tendência central, média, moda e mediana são ferramentas matemáticas utilizadas para representar um conjunto de dados por meio de um valor que resume suas principais características. Elas estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas notas escolares, salários, temperaturas médias ou pesquisas de opinião, ajudando a interpretar informações de forma mais simples e clara. A média, por exemplo, é bastante usada em situações como o cálculo da nota média de um aluno ou a média salarial de uma empresa. A moda aparece em contextos como o tamanho de roupa mais vendido ou o produto mais popular de uma pesquisa. Já a mediana é muito útil para analisar dados como a renda familiar, pois não é influenciada por valores extremos. Assim, cada medida tem seu papel específico no dia a dia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a média. A média aritmética é uma das principais medidas de tendência central. Ela representa o valor que resume um conjunto de dados, mostrando quanto, em média, cada elemento vale. Em outras palavras, a média indica o valor típico de um grupo de números. Nesse caso, para encontrarmos a média, somamos todos os valores e dividimos pelo número total de elementos. No caso, a fórmula ficaria: média é igual à razão entre a soma de valores sobre a quantidade de valores. Um exemplo prático seria mais ou menos assim. Imagine que um aluno tirou as seguintes notas: 6, 8 e 10. Para calcularmos a média, somaríamos 6 mais 8 mais 10, que daria 24, e dividiremos pela quantidade de valores, que no caso seria 3. E no caso, a média de notas é 8. Agora eu trouxe uma questão de média ponderada para a gente ter uma base de como isso cai no nosso dia a dia, principalmente nos vestibulares. Essa questão é do Enem. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes no trabalho ocorrido, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa dos números de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIP apresentará à diretoria da empresa é... Bom, agora eu vou explicar como resolver essa questão de média ponderada. Primeiro, a gente observa que a tabela mostra quantos acidentes cada grupo de trabalhadores sofreu. Só que esses grupos têm tamanhos diferentes, então não dá pra gente fazer uma média simples. Por isso, usamos a média ponderada, onde cada valor tem um peso. O que fazemos é o seguinte: pegamos cada número de acidentes e multiplicamos pela quantidade de trabalhadores que sofreu aquele número. Então, fazemos todas as multiplicações da tabela. Depois que a gente tem esses valores, somamos tudo, que nesse caso deu 111. Esse resultado representa o total de acidentes ponderados. Em seguida, somamos também o total de trabalhadores. Nesse caso, o exercício já nos deu, mas caso ele não tivesse dito, a gente poderia somar também para descobrir. Por fim, dividimos o somatório das multiplicações pelo total de trabalhadores da amostra. No caso, fica 111 dividido por 100, que dá 1,11. No caso, esse resultado é a média de acidente por funcionário. Esse tipo de média é usado quando cada grupo tem quantidade diferente de pessoas, e por isso é muito comum de aparecer em questões do Enem, por exemplo, em situações reais de empresas e estatísticas. A moda é um tipo de medida de tendência central, assim como a média e a mediana. O que é a moda? A moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados, ou seja, se eu tenho vários números, a moda é aquele número que se repete mais vezes. Como encontrar a moda? Primeiro, listamos os conjuntos de dados escrevendo todos os valores. Depois, verificamos a frequência com que esse número aparece. E, por fim, vemos qual é o mais frequente, o número que mais se repete. Como exemplo, temos as idades 10, 12, 13, 12, 14, 12 e 15. O número 12 aparece 3 vezes, então a moda é 12 porque é a idade que mais se repete. Aqui temos alguns tipos de modas. Temos a moda unimodal, quando só um valor se repete por mais vezes. Temos a moda bimodal, quando dois valores aparecem com a mesma frequência, quando dois números se repetem duas vezes. E tem a moda multimodal,
ou sem moda, quando vários valores se repetem igual ou nenhum se repete. A mediana é uma medida de tendência central que representa o valor que fica exatamente no meio de um conjunto de dados, mas isso só funciona depois que a gente organiza os números em ordem crescente. Para calcular, é simples. Primeiro, colocamos todos os valores do menor para o maior. Depois, verificamos quantos números existem no total. Se a quantidade for ímpar, a mediana é o número que fica bem no centro da lista. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, a mediana é 6. Mas quando a quantidade for par, não tem um único número central. Então pegamos os dois do meio, somamos e dividimos ele por 2. A mediana é importante porque mostra o centro dos dados sem ser influenciado por valores muito altos ou muito baixos. É muito usada em pesquisas, salários e estatísticas em geral. Para finalizar nossa apresentação, iremos trabalhar agora com um exercício de comparação, onde trabalharemos com duas medidas de tendência centrais em um único exercício. Agora vamos analisar o salário de uma empresa que possui 11 funcionários. Os salários mensais registrados foram de R$ 1.200 a R$ 10.000, contando com o chefe. Observe que todos os salários estão numa faixa parecida, entre 1.000 e 2.000. Mas existe um valor muito maior, o salário de R$ 10.000, que pertence ao dono da empresa. Esse valor é extremamente alto, chamado de outlier, e outliers podem distorcer algumas medidas estatísticas, especialmente a média. Por isso, o diretor decidiu avaliar a desigualdade salarial entre os funcionários, comparando-as com as medidas com o salário do dono e sem o salário dele. Agora vamos para a resolução do nosso exercício, que começaremos com a pergunta, que seria: qual é o efeito do salário do dono de R$ 10.000 nas medidas de tendência central? Para isso, vamos calcular a média e a mediana com e sem o salário do dono. Com os salários já ordenados de R$ 1.200 a R$ 10.000, vamos calcular a média com o salário do dono de 10.000, onde a soma total de todos os salários chega no resultado de 27.400 e vamos dividir pelo número de integrantes, que seria 11, com o resultado atingindo R$ 2.490,90 de média. Agora calculando a mediana com o salário do dono de R$ 10.000, onde são 11 valores e a mediana é o sexto valor, onde o valor de R$ 2.000 resume a nossa mediana. Agora iremos trabalhar com os cálculos sem o salário do dono, apenas com 10 funcionários. Agora a média sem o salário de R$ 10.000 começa no valor de 1.200 e vai até 2.400, onde iremos somar todos os valores dos funcionários, dando um total de 17.400 dividido pelo valor de 10 funcionários, conseguindo o resultado da média de 1.740. Já na mediana, agora, sem o salário do dono, são 10 valores, onde pegaremos o quinto e o sexto valor em ordem crescente e somaremos, sendo 1.800 mais 2.000, agora dividindo pelo total, pelos dois salários, dando uma mediana de 1.900. Agora nossa comparação final. Com um salário de R$ 10.000, a média é de R$ 2.490,90. Já a mediana é apenas 2.000. Sem o salário, a gente tem uma grande diferença, onde a média atinge 1.740 e a mediana atinge 1.900. Com tudo isso, a gente resume que a média aumenta muito quando o salário é de 2.000, é incluído, porque ela é diretamente influenciada pela soma dos valores. Já a mediana muda muito pouco, porque ela depende da posição central e não é puxada por valores extremos. Portanto, a alternativa correta é a letra A, onde a média aumenta muito enquanto a mediana permanece praticamente igual. Com esses cálculos, podemos concluir que as três medidas centrais, média, mediana e moda, representam informações diferentes sobre um conjunto de dados. A média pode ser fortemente afetada por valores muito altos ou muito baixos. A mediana é a medida mais estável e confiável quando há desigualdade ou valores extremos, e a moda representa o valor mais comum. Com isso, encerramos mostrando que entender essas medidas é essencial para interpretar dados de forma correta e evitar conclusões enganosas.